Oi, eu sou o Juliano, eu sou cientista de dados aqui na PlayX e hoje eu vou explicar em mais detalhes como o índice de audiência musical que a gente criou funciona. Suponha que a gente quisesse determinar a popularidade de dois artistas. Antigamente isso era uma coisa relativamente simples de se fazer, porque a gente poderia, por exemplo, olhar quanto que esses caras tocam na rádio e dizer que o cara que toca mais, ele é mais popular. Hoje em dia, com tantas fontes de dados, a gente tem uma série de números diferentes e esses números, que a gente chama de sinais, na verdade, eles contam histórias diferentes a respeito da popularidade do artista, então não é mais tão simples você determinar qual deles é mais popular. Seria muito mais fácil se a gente pudesse pegar e olhar um número só, ao invés de 5, 6 números diferentes. É justamente isso que o índice de audiência musical da PlayX faz. Ele é uma fórmula pensada com bastante cuidado pela gente para consolidar todos esses números que são indicativos de popularidade de alguma forma num número só. Dessa forma, ao invés de olhar para, de novo, 5, 6 números diferentes para entender qual que é a popularidade do artista, você pode olhar simplesmente para o índice de audiência musical e ter já uma ideia de qual dos dois é mais popular. Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas em geral quando você fala em construir um índice que sumariza números de popularidade é que você poderia, sei lá, de repente somar todos os números ou então tirar uma média por artista. Só que se você tenta adotar uma estratégia dessa, você rapidamente se dá conta que isso não funciona. Você vai esbarrar num dos principais problemas que você tem que levar em conta quando construindo índices desse tipo, que é o fato que os sinais têm escalas diferentes. A gente poderia pensar em escalas como uma espécie de tamanho intrínseco do sinal, né? E os sinais, a gente chama de sinais, são esses números que a gente associa aos artistas para cada fonte de dados, né? Então, para dar uma ideia, vamos olhar aqui para dois sinais diferentes. Então vamos olhar para as execuções em YouTube e execuções em rádio para duas artistas famosas, hipotéticas, A e B. A primeira coisa que salta aos olhos quando a gente olha esses números é a diferença de magnitude, né? Quer dizer, enquanto para o sinal de rádio a gente tem aí uma média que chega aí centenas de milhares, para o YouTube você tem centenas de milhões. O motivo para essa diferença é a natureza das fontes, né? Enquanto uma rádio consegue executar por dia aí, sei lá, 200 músicas e aí ainda que você some para as rádios do Brasil inteiro, para um artista famoso, você vai conseguir em média, sei lá, algumas centenas de milhares de execuções por mês. O YouTube funciona de outro jeito, né? Porque cada vez que um fã vai lá e escuta a música do artista no YouTube, isso conta para o YouTube. Então você vai ter centenas de milhões de pessoas clicando nessas músicas todo mês, então esse número vai ser muito maior. E o problema aqui é que se você simplesmente soma dois números que têm uma magnitude, uma escala assim diferente, o que acontece é que o número menor ele desaparece dentro do número maior e você basicamente perde a informação que o número menor estaria te dando. O problema que a gente tem que resolver, ele poderia ser visualizado mais ou menos dessa forma. Então eu pego dois sinais aqui que não são exatamente como os que a gente trabalha, tá? Que são essas duas cobrinhas aqui, essas duas senoidais. E o problema que a gente tem é que se a gente somar o sinal maior, que é grande, com o sinal menor, que é pequeno, o sinal resultante ele vai ser muito parecido com o sinal maior, porque você perde a informação do sinal menor. Agora, supõe que alguém me dissesse qual que é a escala desses sinais. Então alguém chega e me diz, a escala desse sinal grande é 10 e a escala desse sinal pequeno é 1. Se alguém me desse essa informação, eu poderia pegar o sinal menor e igualar ele, a escala dele, com a escala do sinal maior, como? Multiplicando ele por 10, né? Se eu fizer isso e daí então eu somar os sinais, eu vou conseguir um sinal composto que leva em conta a informação dos dois sinais e não destrói a informação do sinal menor como antes, que é justamente o que a gente quer. O problema é que não tem ninguém para dizer pra gente qual que é a escala desses sinais, né? De fato, assim, o sinal que eu mostrei para vocês até agora, esse sinal de exemplo, ele é bonitinho, né? Então tem a cobrinha aí, ela é regular, ela é bem delimitada, eu consigo dizer onde ela começa, onde ela acaba, né? Mas os sinais que a gente tem à disposição, eles são muito diferentes, eles têm mais essa cara aqui. E então, dado que eu não tenho um oráculo, alguém que me diga qual que é a escala de cada sinal, eu tenho que recorrer a métodos estatísticos, e é justamente isso que a gente faz. A gente usa estimadores de escala e no índice a gente usa dois estimadores principais. O primeiro deles é o desvio padrão, que é super conhecido em estatística, né?
E o segundo deles, que é um pouco mais robusto para dados menos bem comportados, é baseado em intervalos interpercentis. Daí, uma vez que a gente tem uma estimativa de escala para esses sinais, basta a gente pegar e multiplicar esses sinais de tal forma a igualar essas estimativas, e aí a gente soma os sinais e a coisa funciona um pouco melhor. Bom, é quase isso, né? Se a gente tem sinais que têm uma semântica parecida, então, sei lá, execuções em rádio e execuções em plataformas digitais, aí é basicamente isso que a gente faz, tá? Então, se eu pegar e representar a operação de soma aí com uma soma entre parênteses, essa figura aqui ela dá uma ideia da estrutura geral do índice para esses sinais de execução musical. Eu digo que é basicamente isso que a gente faz porque o sinal de rádio a gente tem que ajustar as execuções em rádio antes de somar, né? E esse ajuste ele é baseado em características da execução, né? Então, basicamente, a gente atribui um valor maior para uma execução que acontece numa rádio maior num horário melhor. Então, uma execução que acontece numa rádio do interior de São Paulo de madrugada, ela vai contar menos do que uma execução que acontece numa rádio da capital no horário nobre, né? Eu não vou entrar em detalhes de como é que a gente faz esse ajuste, mas é importante vocês saberem o que a gente faz. Aí, uma vez que essas execuções estão ajustadas, esses sinais estão prontos, a gente iguala as escalas e soma. A questão é que a gente tem alguns sinais que não são tão semanticamente puros. Então, se a gente pegar os sinais de engajamento de redes sociais, eles não são um indicador exato de sucesso musical. Então, se você pegar esse sinal e você simplesmente igualar a escala dele com os sinais de sucesso musical e somar, você vai acabar com um índice que pode ter alguns problemas. A questão principal é que o sinal de rede social ele não é um indicador puro de sucesso musical. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Nos nossos dados, num certo momento, tinha um rapper mexicano que se chama Pitbullkin, né? E a questão do Pitbullkin é que ele aparecia em primeiro lugar no ranking de engajamento no Facebook e ele aparecia lá embaixo em termos de sucesso musical. Então ele estava lá embaixo mesmo, para baixo da 10ª posição, bem lá para baixo. E aí você fala, bom, tá, como é que pode ser que tenha uma contradição desse tipo nos dados? E aí quando você vai olhar a página do Pitbullkin, você entende isso direitinho, né? Então a questão é que esse artista, ele tem um talento natural aí para postar conteúdos na página dele que são engraçadinhos e que as pessoas gostam de interagir, né? Então ele postou esse meme do gatinho aqui e esse meme tem aí quase 4.000 compartilhamentos e quase 4.000 reações também. Apesar desse meme não ter absolutamente nada a ver com o conteúdo musical do Pitbullkin, que é um rapper, né? E tem um problema maior, quer dizer, se eu compartilhar esse conteúdo na minha página, depois um amigo meu ver na minha página e compartilhar, ele pode fazer isso sem nem ao menos saber quem é o Pitbullkin. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses números, porque eles podem não capturar exatamente a definição de famoso que a gente está querendo no nosso índice. E tem uma outra questão. Se eu pegar sinais que me dão informações muito contraditórias entre eles, então, por exemplo, sei lá, suponho que esse aqui seja o sinal de execução musical e esse aqui seja o sinal de rede social, e eles estão dizendo duas coisas totalmente contraditórias. Se eu pego e simplesmente somo esses sinais, eu posso acabar com um índice que não quer dizer absolutamente nada, né? Porque eu destruo a informação presente nos dois sinais. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando pensando em como incorporar essas informações de redes sociais no nosso índice. Então, para dar uma ideia para vocês da magnitude do problema, esse aqui seria um par de sinais que a gente tem que é bastante coerente, tá? Então, o que dá para ver aqui é que esses sinais eles são parecidos, mas não são iguais, né? Se eles fossem iguais, os pontos nessa figura estariam todos ao longo da linha pontilhada verde. E eles estão um pouquinho dispersos, mas eles são bem parecidos. Se eu pegar o sinal de engajamento no Facebook e colocar ele contra o sinal de execução no Spotify, por exemplo, a figura que aparece ela é mais parecida com isso aqui, né? E isso aqui, essa figura super dispersa, ela é uma marca muito clara de que esses sinais são discordantes. Bom, capturar esses sinais de uma forma completa, né, eu preservar completamente a informação nos dois sinais, não é possível, porque
O índice, ele naturalmente admite uma ordenação só, né? Então, se eu tenho dois sinais que me dão duas ordenações que são totalmente diferentes, não tem como eu capturar as duas. A chave aqui é perceber que, apesar desses sinais capturarem aspectos diferentes de um mesmo fenômeno, quer dizer, da popularidade, eles não capturam aspectos totalmente disjuntos. Então, a gente poderia pensar em explorar a intersecção desses dois sinais. Ou seja, a gente olha para os artistas que têm um bom desempenho, seja em redes sociais, seja em execuções musicais. E aí a gente pega esse sinal que captura isso e usa ele para dar uma ajudinha na pontuação final dos artistas, somando isso ao sinal de execuções musicais. Então, na prática, o que acontece é que se você tem um artista que toca muito e ele tem um bom desempenho em redes sociais, ele vai acabar passando na frente de um artista que simplesmente toca muito. Capturar a intersecção é muito mais simples do que parece, né? Então, supondo que a gente tivesse os dois sinais incoerentes de antes, que eu ajustei ligeiramente aqui para dar mais certo com um exemplo, e suponha que o sinal de cima fosse execuções no YouTube, o sinal de baixo fosse curtidas no Facebook, e a gente tivesse aí os dois artistas famosos de antes, mais um artista que só é famoso no Facebook, mas não toca muito, que é o Pitbull. Para capturar a intersecção desses dois sinais, bastaria a gente substituir essa soma por um produto. O que fica evidente ali naquele número que apareceu ali embaixo é que os artistas que têm um bom desempenho nos dois sinais têm uma pontuação maior. Então tá, a gente criou um sinal novo a partir desse produto, a gente vai querer somar isso com o sinal de execuções musicais, né, o sinal de sucesso musical de antes, então a gente tem que mudar a escala desse sinal, reescalar, né, igualar a escala dele. E no caso da intersecção, o que a gente faz é dividir isso por um número pré-definido, então aqui o número final fica desse jeito, e a gente soma isso no sinal de execução musical para obter a pontuação final. Tem duas coisas aqui que são interessantes a gente notar. A primeira delas é que o artista famoso B tem um número de execuções musicais muito parecido com o do artista famoso A, apesar de ser um pouquinho menos. Por outro lado, ele tem um desempenho em rede social que é melhor. E esse desempenho melhor, ele basta para dar uma ajudinha para o artista famoso B, que é suficiente para ele passar na frente do artista famoso A na pontuação final. Por outro lado, o Pitbull, que tem pouco sucesso musical, mas um desempenho bom em redes sociais, continua lá embaixo. Tá, e disso aqui então a gente pode mostrar a estrutura final do índice. De um lado a gente tem o sinal de sucesso musical, que é composto a partir de rádio e plataformas digitais, e do outro a gente tem os sinais de engajamento em mídias sociais, que a gente compõe com o sinal de sucesso musical usando a operação que eu acabei de descrever. O sinal de engajamento em mídias sociais pode ainda ser decomposto aí em engajamento de Instagram, Twitter e Facebook, e esse sinal composto a gente constrói fazendo uma soma igualando escalas, como a gente fez para o sinal de sucesso musical. E isso dá uma ideia geral de qual que é a estrutura do índice de audiência musical da PlayX. Então é isso, eu espero que o raciocínio que a gente usou para construir o índice tenha ficado aí mais claro, mais transparente, e que vocês tenham gostado. Obrigado!